Neste vídeo você vai descobrir que talvez tenha passado a vida inteira torcendo para o personagem errado no filme B-Movie. Afinal, e se o verdadeiro vilão da história não for o humano estressado, não for a indústria do mel, mas sim o próprio Barry Benson? Pensa comigo. Desde criança, muita gente assistiu B-Movie achando que ele era só uma animação engraçada, sobre uma abelha que não queria seguir o sistema da colmeia. Só que quando se analisa com calma o que acontece no filme, a jornada heróica do Barry começa a parecer bem egoísta, bem caótica e também bem destrutiva do que a gente realmente lembra. Esse vídeo tem a ideia de pegar tudo que o Barry faz do começo ao fim do filme e mostrar por que essa teoria faz sentido. E Barry ele não é um mocinho, e sim um problema. Então, se esse vídeo de alguma forma destruir a sua infância, ou se você gostar do vídeo, peço que deixe seu like e se inscreva para continuar acompanhando várias teorias. Agora relaxe e se prepara para nunca mais olhar para o B-Movie do mesmo jeito. No começo do filme, Barry é apresentado como a típica abelha jovem que não aceita o destino de trabalhar a vida inteira em uma função repetitiva dentro da colmeia. A colmeia é retratada como uma sociedade organizada, com funções bem definidas, onde cada abelha tem um papel importante para o funcionamento do todo. Bem parecido com a nossa CLT. Só que Barry rejeita tudo isso porque ele acha que é chato, e ele sente que é especial demais para conviver dessa mesma forma com os outros. Em vez de buscar mudar o sistema por dentro ou entender melhor seu próprio mundo, ele quer pular as etapas. Desde o início, o filme planta a ideia de que Barry é diferente, mas essa diferença é muito menos altruísta do que parece. Ele está motivado pelo tédio, pelo ego e pela necessidade de se sentir único. Esse é o primeiro sinal de que talvez ele não seja o herói clássico, mas sim alguém disposto a quebrar tudo para fugir da rotina e satisfazer o seu desejo egoísta. A primeira regra do mundo das abelhas é clara: nunca falar com humanos. É uma regra, uma lei. Essa regra não é apresentada como opressiva, é uma medida de segurança, porque no universo do filme, os humanos também são gigantes, perigosos e imprevisíveis para insetos. E realmente, os humanos na vida real têm medo de muitos insetos, têm até mesmo produtos para matar esses insetos. Então realmente é perigoso. Mas Barry, tomado pela curiosidade e pela arrogância de achar que pode ignorar séculos de instinto, ele decide quebrar exatamente essa regra fundamental. É aí que ele conhece a Vanessa, a humana para quem ele se encanta. E aí já começa uma parte muito estranha. O problema é que esse encontro, que parece fofo e romântico, nasce de uma violação direta das leis do seu próprio povo, sem pensar em nenhuma consequência maior. E esse padrão vai se repetir. Barry toma decisões enormes, movido por emoções do momento, sem considerar o impacto sobre ninguém, além dele mesmo. A relação entre Barry e Vanessa é, como já dito, no mínimo estranha. Ela é uma humana adulta, dona de uma floricultura, vivendo um relacionamento estável com Ken, quando de repente começa a dedicar atenção emocional intensa a uma abelha. O filme trata isso de forma cômica, mas se você olhar de fora, o Barry entra na vida dela quase como um intruso carismático, que vai ocupando espaço e empurrando Ken para fora da história, como se isso realmente fosse possível, mas é estranho. Ken é mostrado como nervoso, ciumento, exagerado, mas imagina a situação pela perspectiva dele. A sua namorada, mesmo que seja naquele universo onde as abelhas falam, começam a conversar, jantar e tomar decisões importantes ao lado de um inseto que fala. O roteiro ridiculariza o Ken, transforma ele num cara surtado, para que o público se alinhe com Barry e ele seja considerado bonzinho. Mas se formos analisar friamente, quem está invadindo um relacionamento alheio, sem o menor senso de limite, é Barry. E lembrando que ele é um inseto. A partir do momento em que Barry descobre que os humanos coletam e vendem mel, ele entra em modo justiça total. Ou pelo menos é isso que o filme quer que se acredite. Ele decide processar toda a humanidade pela exploração das abelhas, transformando um problema complexo em uma cruzada pessoal, guiada ali pela indignação e o egoísmo dele. E aqui vem um detalhe importante. Em nenhum momento Barry consulta a colmeia inteira. Ele pede opinião, ele avalia os riscos, ou ele tenta um diálogo com eles. Não. Ele simplesmente toma a decisão para si e acha que é o porta-voz de todas as abelhas do planeta. A narrativa vende isso como coragem, como empoderamento, mas também pode ser visto como puro egocentrismo. Ele quer ser o grande salvador, o herói da revolução. Ele quer ser o nome que muda a história do mundo das abelhas. Só que heróis de verdade se preocupam com consequências. Barry não. Barry vence o processo contra a humanidade. Como se fosse possível uma abelha abrir um processo, não sei. Isso significa que os humanos são proibidos de coletar e consumir mel. E todo o mel produzido fica com as abelhas. Coitado do ursinho Pooh. No primeiro momento, isso parece uma vitória gigante, mas rapidamente o filme mostra o efeito colateral. As abelhas param de trabalhar
entra em um estado de conforto extremo e o ciclo de polinização simplesmente desaba. Sem as abelhas polinizando, as flores começam a morrer, os parques perdem suas cores e a natureza inteira entra em colapso. Em outras palavras, a justiça de Barry praticamente empurra o planeta para um apocalipse ecológico. Tudo isso porque ele queria corrigir uma injustiça sem pensar em equilíbrio, responsabilidade ou sistemas naturais. Se um vilão clássico fosse escrever um plano para destruir o mundo, provavelmente se orgulharia de um resultado desse. Agora, de volta falando sobre o Ken, enquanto o Barry é tratado como protagonista, Ken é retratado como louco. Ele surta, grita, tenta proteger o relacionamento, fica desesperado quando percebe que está perdendo a namorada para uma abelha. Mas em uma leitura alternativa, Ken é simplesmente o único que enxerga o absurdo da situação de uma forma totalmente realista. Ele é um humano comum, que vê uma abelha se meter na sua vida amorosa e no mundo humano de uma forma completamente antinatural. Na internet, muita gente já começou a ver o Ken como o personagem mais racional do filme, assim como muitos se identificam também como o Lula Molusco estando certo e o Bob Esponja sendo chato. O cara ele está reagindo de uma forma possível em um universo onde todo mundo aceita que uma humana se apaixone por uma abelha. Então, no mundo real, nós nos identificamos no final com Ken, pois ele estava certo. Se o espectador mudar o ponto de vista, o Barry ele passa de um herói fofo para um invasor e manipulador. E o Ken realmente ele deixaria de ser um vilão cômico e se tornaria a vítima. Importante lembrar que chamar o Barry de vilão não significa que ele seja um monstro ou um psicopata. Ele é mais um tipo de vilão trágico, desses que acham que estão fazendo certo, mas causam desastres porque não entendem o tamanho das consequências. Ele tem boas intenções em vários momentos, se importa com sua espécie, se incomoda com injustiças reais, mas canaliza tudo isso em forma impulsiva e egocêntrica. Isso o torna um personagem muito mais interessante do que o típico protagonista perfeitinho. Barry é carismático, engraçado, inteligente, mas também é irresponsável, invasivo e, no fim, extremamente perigoso para o equilíbrio entre humanos, abelhas e a natureza. Essa dualidade é justamente o que alimenta a teoria. O filme disfarça um vilão em roupagem de herói, fofinho e bonitinho. Depois que o mundo entra em colapso ecológico, Barry percebe que exagerou. Ele se junta a Vanessa em um plano para usar as abelhas e restaurar a polinização, salvando o grande jardim de rosas e tentando reequilibrar a natureza. Essa parte funcionou como uma espécie de arco de redenção. Ele tenta consertar o estrago que ele mesmo criou. Mas isso levanta uma questão. Ele realmente aprende alguma coisa profunda ou só dá um passo para trás porque viu que foi longe demais? O filme termina com um clima leve, quase como se tudo estivesse resolvido e fosse só uma aventura engraçada. Mas se você lembrar de tudo que aconteceu, o mundo ele simplesmente quase acabou por causa das ações de uma única abelha. Um verdadeiro herói teria pensado em consequências antes, não apenas depois de devastar o planeta. E no final, ele só teve que consertar o que ele mesmo estragou. Alguns críticos analisam B-Movie como algo bem mais estranho e sombrio do que uma simples comédia infantil. A mistura de romance, de interespécies, crise ambiental, processo judicial contra a humanidade e colapso ecológico deixa o filme com uma vibe quase surreal. Quando se coloca Barry no centro de tudo, como um agente do caos, o filme passa a ser facilmente lido como a história de um personagem que desequilibra o mundo inteiro por causa do seu próprio ego. Ele realmente é o centro de tudo de ruim que acontece. Ele quebra as regras, ele cria o conflito com os humanos, ele põe fim ao trabalho das abelhas, ele destrói as flores e depois ele tenta consertar tudo. Essa estrutura lembra muito a narrativa em que um vilão cria o problema e no máximo ajuda a remediá-lo quando percebe que foi longe demais. Mas muitas consequências não tem mais volta. Só que aqui existe uma pegadinha. O roteiro faz o público rir e simpatizar com ele, mascarando o papel dele como antagonista do equilíbrio natural. Essa não é a verdade. Agora imagine você reassistindo B-Movie sabendo dessa teoria. Cada decisão impulsiva do Barry, cada cena dele invadindo o relacionamento da Vanessa, cada ação radical contra a humanidade passa a ter um peso diferente. Em vez de ver ele como um pequeno herói lutando contra o sistema injusto, o que parece é um personagem realmente mau, que acredita tanto na própria importância que se dá o direito de mexer com forças muito maiores do que ele entende, sendo realmente muito egoísta. E você pode passar a se questionar, será que o Ken não tinha razão em surtar? Será que a humanidade, apesar de errada em explorar o mel extremamente, merecia um colapso ecológico imediato? Será que o Barry é um exemplo de coragem? Ou é um alerta sobre o poder destrutivo do ego disfarçado de idealismo? No fim das contas, essa teoria não é só sobre apontar o dedo e dizer o Barry é o vilão. É sobre perceber como histórias podem manipular a nossa perspectiva, transformando alguém charmoso, engraçado e fofinho em um herói.
mesmo quando as ações dessa pessoa são extremamente problemáticas. B-Movie, visto por esse ângulo, deixa de ser apenas um meme da internet, um filme fofinho para crianças ou até mesmo para adultos, e passa a ser quase uma sátira de como boas intenções sem responsabilidade pode destruir tudo à nossa volta. Então agora fica a pergunta pra você. Depois de ouvir tudo isso, você acha ainda que o verdadeiro vilão é o Ken? Ou vai admitir que o Barry Benson talvez seja o vilão do filme? Comenta aqui embaixo qual lado que você defende, se você já tinha pensado nisso antes, e qual filme que você quer ver analisando assim no próximo vídeo. Se curtiu essa teoria, não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar com aquele amigo que nunca mais vai conseguir olhar para B-Movie do mesmo jeito.